ser a continuação da nossa pastora Elisa. Eu também queria falar para os irmãos que eu também entrei nessa campanha da construção, do propósito, que fez 1 ano que eu estou trabalhando no ANA. E eu já contei o testemunho, né? Que foi desligada da Nextel. Mas Deus, quando Ele abre uma porta, o homem não fecha. E eu continuei. E desde quando eu entrei lá, o meu salário, eu ganhava o salário mínimo. E está nas mãos do Senhor. E esse mínimo, desde quando eu entrei lá, foi o que me supriu até hoje. Meu marido continuou desempregado. E eu fui fiel um pouco. E esses dias a minha chefe me chamou lá e falou: olha, Cris, eu te chamei aqui para falar para você que a partir de agora você vai estar... Eita Deus! Você vai estar ganhando como... Vai estar ganhando salário como monitora. E eu logo engrandeço o nome do Senhor, irmãos. Tenha fé. Faça propósito com o Senhor. Porque Ele é fiel. E Ele foi fiel. E Ele é fiel todos os dias na minha vida. Em todas as áreas. Não tem me faltado nada. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Eu só queria deixar essa palavra aqui em Filipenses 4. Não precisa abrir não, tá? Filipenses 4:19, que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Senhor, amém? Amém. Eu vou falar um testemunho aqui, rapidinho. Sexta-feira eu não vim no culto porque eu estava com uma enfermidade. E assim, eu estava com uma dor muito grande. Aí meu esposo falou: Valéria, vai no médico. Aí eu fui num postinho aqui em Campinas, tinha muita gente. Aí eu montei no ônibus e fui lá em Jaguariúna no hospital. Chegou lá, eu fiz vários exames. Aí eu tava com uns carocinhos aqui embaixo do braço, isso doía muito, que eu não podia nem levantar o meu braço. Aí eu liguei pro pastor, o pastor orou. Aí eu falei: ai pastor, eu vou lá no louvorzão, mas eu vou ter que ficar quietinha lá sentada, que eu não tô nem podendo erguer o meu braço. Aí o pastor falou: então vai, Valéria. Aí saí do meu trabalho e fomos direto pra lá, nem pra casa nós fomos. Aí eu cheguei lá, fiquei sentadinha lá no cantinho, ouvindo os louvores, e pela honra e graça do meu Deus, eu fui curada ontem lá naquele louvor. Deus é fiel na minha vida. Eu não podia nem erguer o braço. Hoje, glória a Deus, eu não tenho mais nada. Aí antes de ir embora, eu estava sentada lá e o pastor e a pastora me chamou, falou: vamos orar, Valéria, por você. E eu orei e recebi, graças a Deus. E eu estou curada, eu creio em nome de Jesus. E aí, como o inimigo não pode tocar nos seus, hoje de manhã ele tentou, né? Mas graças a Deus ele não conseguiu. Eu estava deitada ainda, eram umas 10 horas, 10h30. E aí o meu filho lá em casa está fazendo uma construção e fizeram uma laje, mas ainda não fecharam. E o Rafael improvisou uma escada lá de uns 15 degraus para subir lá em casa. Aí eu estava deitada, o Gustavo voltou no quarto chorando. Falei: Gustavo, o que aconteceu? O cachorro da minha sogra pegou no braço dele. Ele só não caiu da escada, porque Deus teve misericórdia. Foi um livramento tremendo que Deus deu para a vida do meu filho hoje. Porque se ele tivesse caído daquela escada, ele não estaria aqui. Então é um livramento que Deus me deu. Eu falei: eu não posso deixar de contar, né, o que Deus faz na nossa vida, e é dessa maneira. E eu vou ler uma passagem aqui rapidinho que se encontra em Lucas 8, a partir do verso 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago correndo. Eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-nos dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança.
Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Né, queridos? Quem é ele? É aquele Todo-Poderoso que tem misericórdia das nossas vidas todos os dias. Mesmo nós sendo falhos, Ele é misericordioso nas nossas vidas, né? O que eu vejo aqui nessa passagem? Que se a gente está na igreja, a gente serve a um Deus vivo, para que temer, né? Se a gente está na igreja e Deus coloca uma prova na nossa vida, é que Ele quer ver se nós temos fé ao Todo-Poderoso, né? Porque se Ele colocou nas nossas mãos, não é para que nós vamos pedir para o vizinho, ou pedir para alguém: ora pela minha vida, faça isso por mim, entendeu? Então, se Deus manda, querido, faça debaixo da autoridade dEle, porque se Ele manda é porque Ele é na nossa vida. Vai porque eu sou contigo, é dessa maneira. E essa passagem aqui, ela tocou muito no meu coração, né? Então, não seja de pouca fé, seja de muita fé, porque a partir do momento que nós começamos a buscar a Deus, Ele acalma toda a tempestade na nossa vida, seja ela qual for, Ele acalma. E eu agradeço em nome de Jesus. Eu tinha começado a trabalhar num emprego que eu entrava no horário da tarde, das 3 às 9 horas da noite. E eu precisava mudar de horário, porque eu sentia falta do culto da terça, da quarta, da quinta, da sexta, de todos os dias estar na casa do Senhor. Aí teve uma sexta-feira, eu tomei uma decisão, fiz uma atitude. Peguei, conversei com o meu supervisor, ele virou simplesmente para mim e falou assim: não há o que fazer, não tem jeito. E eu ali chorando, comecei a chorar, veio uma menina sentou do meu lado e falou assim: você sabe o Deus que você serve, você sabe muito bem que um mover de dedo dele, ele muda tudo. Aí eu levantei, peguei minhas coisas, cheguei pro meu ex-supervisor, falei para ele: tô indo embora. Ele falou: como assim? Falei: tô indo embora. Se não tiver jeito, eu tô colocando na mão de Deus. Se não resolver, para me mudar de horário, para vir de manhã, segunda-feira eu venho aqui, peço minhas contas e vou embora. Quando foi, eu saí lá da Triunfo, cheguei aqui em casa. Com 1 hora que eu cheguei aqui em casa, ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: já falei com elas, você pode vir de manhã. Aí eu falei: Senhor está comigo. Aí quando foi sexta-feira, clamando ao Senhor, aqui à noite, à noite eu estava orando aqui, e o Senhor falava: você sabe por que eu te coloquei lá? Eu falei: meu Deus, mas por que eu estou fazendo lá? E essa semana era dia da gente renovar o nosso contrato. De 12 pessoas, só ficou 5. Uma delas foi eu. E para mudar de cargo e mudar de grupo para outras operações lá, tem que ter no mínimo 6 meses de empresa. Minha supervisora, a coordenadora, chegou e falou assim: dia 29 começa um novo projeto na empresa. E você está dentro dele. Nós escolhemos vocês. Eu virei para o meu supervisor. Falei: vocês não escolheram não. Quem me escolheu foi o Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor, essa é a fresquinha de hoje. O Senhor tem feito grandemente na minha vida nesta campanha. Sempre tem feito, mas nesta campanha tem sido extraordinário o que o Senhor tem feito na minha vida. Cada dia o Senhor tem derramado mais sobre a minha vida. Hoje eu não fui trabalhar, eu estava em casa e uma irmã me ligou e falou: você está em casa? Eu falei assim: hoje eu não fui trabalhar. Ela falou: eu estou indo aí na tua casa, vou passar aí agora. Eu falei: tá bom, pode vir. E ela chegou com uma caixa quase do tamanho do público aqui, tipo uma bênção para mim, irmão. Ela veio trazer algo para mim. E eu quero dizer assim, que depois que eu estou nessa campanha de alimento, depois que eu estou nessa campanha, na minha casa não tem faltado nada. Mas desde o primeiro dia que eu comecei essa campanha, do caderno aqui, da construção, os meus armários eu não tenho onde guardar. Eu não tenho onde guardar. Eu nunca tive tanta fartura de comida na minha casa. Nunca tive. Quando ela chegou, que eu fui abrir meu armário, eu não tinha onde colocar.
Não tinha espaço para colocar. Eu deixei lá separado para me dar para uma pessoa. E eu falei, Deus, como Deus é tremendo. O Senhor falou assim, as minhas bênçãos estavam sobre os teus celeiros, quanto for fiel. Foi tremendo no meu coração, foi profundo que o Senhor falou. Eu não falei que eu não deixaria faltar nada, porque eu fico naquele versículo que tem em Filipenses 4, que a pastora leu outro dia. Eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é ter abundância, sei estar abatido, e eu sei o que é passar necessidade. Quando eu estava no ministério, quando eu não disse, nós passamos por uma situação financeira terrível. E nós ficamos 10 meses sendo sustentados pela igreja. Porque o Felipe estava desempregado, eu também estava desempregada. E o Felipe não ficava em emprego nenhum. Quando eu conversando um dia com o pastor, eu falei, pastor, ele falou assim, o que você está abatida? Porque chegava 10 meses eu começava a ficar abatida. Ele falou, por que você está abatida? O que está acontecendo? Eu falei, pastor, vai completar 10 meses que o Felipe está trabalhando. E eu sei que daqui uma semana ele vai sair desse trabalho. Ele falou, por que você fala isso? Eu falei, porque é uma maldição na minha vida. Ele trabalha 10 meses e fica desempregado. Todo ano era a mesma coisa. E dentro da minha casa ele falou, pois hoje nós descobrimos isso. E hoje eu quebro essa maldição dentro da tua casa. Eu lembro que ele chegou com o olhinho e jogou o olhinho assim na porta da cozinha. E ele fala, hoje eu quebro essa maldição. Irmão, desse dia pra cá, o Felipe fez o concurso público, o Felipe passou. O pai do Felipe se aproximou da gente. O Senhor tem usado formas e maneiras para abençoar a vida da gente. Porque eu tenho um primo do Felipe que estava precisando de ajuda não financeira, espiritual. E o pai do Felipe, que se diz ser ateu, ele sabia, no inconsciente dele, que ele não tinha mais para onde correr de procurar ajuda para ele. E ele veio nos procurar. E ele falou assim, olha, eu vou te ajudar, eu vou te dar uma quantia em dinheiro. O Felipe falou, não, eu não quero, você só precisa me dar a passagem. Ele falou assim, não, mas assim eu não quero, porque eu quero abençoar, já que passou por você. Mas Felipe, você não sabe quando você está na história do barquinho, Felipe, Deus está mandando o barquinho, Deus está mandando ali o avião, você está dizendo que não quer. O Senhor tem procurado meio, o Senhor tem usado meio para nos abençoar. E o Senhor tem abençoado a minha casa grandemente. E o que aconteceu essa semana, irmão? Aconteceu no dia 20 do mês passado também. Alguém de dentro do ministério falou, eu tenho uma coisa para te dar. E do dia da campanha, que começou o mês passado essa campanha, os meus celeiros têm estado fartos, eu não tenho do que reclamar, mas de agradecer ao Senhor. O Senhor tem feito na minha vida, que Ele falou, e as bênçãos do Senhor te acompanharão. Emprestarás a muito, mas tu não tomarás emprestado. Isso tem acontecido na minha casa. E eu sou grata ao Senhor. E foi isso que o Senhor fez. Porque quando eu abri para guardar, veio essa palavra na minha mente. E as bênçãos te alcançarão. E o Senhor tem feito isso na minha vida. E eu sou grata, e através desta campanha. Então, se você tem algo a receber aí, e o Felipe está com a causa na justiça, todo dia eu estou para ele, liga lá, Felipe. Liga lá, Felipe, porque eu sei que essa causa vai acontecer. Antes de terminar essa campanha, o Senhor vai dar o Pai no nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. A maldição. Às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes nós até ouvimos, conversando com o pastor Jodas ontem, e ele me contando uma história, e ele dizia assim, de uma pessoa pregando, e a pessoa dizendo, você tem problema? Vai falar para Deus, não procura pastor, não procura irmão, não procura ninguém. Então o que acontece com essas pessoas? O diabo é isso que o diabo quer. O diabo muitas vezes quer o que na vida das pessoas? Quer que você não conte para ninguém, no sentido, entenda bem o mistério. Entenda bem, deixa isso para lá. Mas é assim, ó. Às vezes a pessoa não entende quando ela diz assim, não vou contar para ninguém. Para ninguém, irmãos. Ninguém, com exceções. Porque quando Deus te coloca numa igreja, aquilo que eu te falei, um monte de irmão, te coloca numa igreja, te coloca um anjo dentro dessa igreja. Para que é? Para honrar a tua vida, para abençoar a tua vida. E é diferente. E às vezes o diabo ele quer criar uma distância, quer criar uma distância. Às vezes a ovelha está sofrendo, está passando e não acaba nunca, Não acaba nunca, por quê? Não vou incomodar o pastor, não vou falar, pastor tem tanto problema, o pastor está com o olho inchado de dormir, não, de chorar pela tua vida, fica em paz. E aí a pessoa não entende esse mistério, Mas agora acabou, chora mais não, Então é assim, quando chega e fala, quando a pergunta é feita, qual que é a pergunta que você fala? O que está acontecendo? Assim, está acontecendo. Deus já mostrou o mistério todinho.
Mas quando você abre a tua boca e você declara o que está acontecendo, é como naquele dia, quando a palavra do Senhor, quando o profeta chega diante daquela mulher e declara que tudo tem em casa. Tua serva não tem nada, né? Pastor, olha só, eu estou com esse problema e está chegando bem nessa data para acontecer tudo de novo, né? Nunca mais aconteceu. 3 anos. Mas por que isso? Sabe por que isso? É assim, ó, fé e poder. Se o Senhor deu autoridade, deu poder e você tem fé, o que acontece? Toda maldição cai por terra. Tem crente na casa de Deus até hoje, pastor, que vive amaldiçoado porque quer. Né? E às vezes ele põe culpa na igreja, no pastor, não. Consegue falar tanta coisa para tanta gente, mas não consegue falar para aqueles direitos. Né? Ainda muitas das vezes diz assim, não, eu sou que nem a Sulamita, vai tudo bem, né, pastor? Estou com a Sulamita, só que esquece de uma coisa, a Sulamita, ela não estava ali, aí vai ter que adivinhar, né? Você sofreu muito com esse negócio, não sofreu não? O pastor vai dizer, não, pastor, Deus vai revelar para o pastor. O pastor já tinha revelado, Deus já tinha revelado, mas era necessário abrir a boca para cair por terra. Né? Depois que você aprender, o que aconteceu na tua vida? Só mudança, só vitória. Eu creio que é assim, irmão. A partir do momento que você aprende a tomar posse da palavra, a partir do momento que você aprende a abrir tua boca e falar, porque aquela mulher, ela foi, não, tá tudo bem, mas não era aquele tudo bem de ficar prostrado, não, é que ela não tinha que chegar em um e outro, não, olha, e chorar pitanga, não. E foi direto no profeta. Quando chegou no profeta e disse o que? Olha, eu não te pedi filho nenhum. Né? Então, peraí, vai lá, Geazi. Geazi não deu jeito, vou eu mesmo. E aí o que aconteceu? Está lá um menino vivo. E é assim que Deus faz. Está aí, né? Graças a Deus, toda a maldição quebrada sobre a tua vida, sobre a tua casa. E a bênção, pode ter certeza de uma coisa, como está aquela foto ali, né? Daqui a pouco, mas não é daqui a pouco não, é já na tua vida. É já na tua vida. Porque assim, olha, tudo, quanto você dá aqui sua mão, onde você colocar a tua mão, prosperará. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Salve a igreja com a grande paz do Senhor. É um prazer enorme estar aqui junto com os irmãos para agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele fez comigo lá no hospital, durante todos os dias que eu fiquei internado. Deus falou para mim, levanta, você é meu filho, você não nasceu para ficar aqui no hospital. Levanta e vá em frente porque você merece. E Ele tem ouvido tanto as minhas orações que só tenho a agradecer a Ele. Ele me teve fortificado de uma certa forma, irmãos. Não tem nem como explicar para vocês, só Ele mesmo para entender. Então eu louvo nosso Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito por mim. Amém? Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria de estar na casa do Senhor mais uma vez para poder adorar e exaltar o nome santo dEle. Creio assim que você também veio com esse intuito de adorar Ele. Amém, irmão? Gostaria de estar lendo esse versículo aqui, antes de estar contando esse testemunho, que no qual aconteceu mais ou menos 1 hora e pouquinho atrás. Que diz assim em Provérbios 3, versículo 21 em diante assim: Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a videira, a sabedoria, o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança o teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu e deitarás e o teu sono será suave. Não temas, por favor, repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Graças a Deus. O sistema que eu gostaria de estar contando foi há mais ou menos 1 hora e pouquinho. Nós estávamos indo para casa, correndo para pegar tempo aqui no culto. Ali, eu estava ali no carro dirigindo, de repente ali em frente, mais ou menos em frente à igreja do pastor, ali da Filhos do Rei, Marcelo conhece. E de repente uma moça com um carro, ela parou com tudo naquela avenida, e eu vindo. E ali eu consegui frear, mas só que vi um ônibus, um pau atrás da gente.
E ali, na hora que eu olhei assim pro televisor, não vi nada, só escutei a pessoa falando, Júnior, um ônibus. Na hora que eu vi, eu já fechei o olho e tentei tirar o carro, já vi ali que foi a mão de Deus, porque não era pra gente estar aqui. Eu pude ver ali que foi Deus que livrou a gente. Porque minha filha estava atrás, a minha esposa também, porque uns momentos antes ela vomitou tudo no carro. E ela pediu para ela ficar com ela atrás. E ali eu pude ver, irmãos, que Deus ele guarda a gente, Deus ele livra a gente a todo momento. Eu pude realmente ver ali a mão de Deus. Na hora ali fiquei bravo, fiquei ali aflito pela situação, mas vimos ali que realmente Deus ele tem nos guardado, tem nos livrado. E essa palavra aqui foi confirmação, porque aqui no versículo 24, quando deitares, não temerás, sim te deitarás e o teu sono será suave, porque é no seu levantar, no seu dormir, Ele tem livrado. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, se iremos acordar, se iremos ali estar andando, respirando. E eu creio que desde quando eu mudei para lá, para onde eu estou morando, no Ouro Verde, grande tem sido os livramentos que Deus tem dado naquele lugar. E livramento até mesmo de morte, assim como hoje, porque se eles estivessem juntos para ver, vocês iam ver, porque não ia sobrar nada. Mas Deus ali, graças a Deus, colocou a mão do Senhor ali na frente para segurar aquele ônibus, porque senão só Deus, nem sei nem como falar. Mas eu só sei falar que Deus ele é poderoso, Ele livra, guarda aquele que é justo e ali que segue ali os caminhos dele, que fica firme ali na promessa. E outra algo que Deus tem tocado no meu coração fortemente, e Deus tem me cobrado muito, eu e minha esposa, que nós devemos assim obedecer a Deus, obedecer a Ele em tudo devemos obedecer, porque aquele que é obediente, ele é abençoado, aquele que não é obediente, o que ele é? Amaldiçoado. E ali já colocamos uma posição perante a Deus que vamos ser obedientes até o fim, vamos ser obedientes em tudo. Então o diabo ele pode se levantar de qualquer lado, de qualquer jeito, mas nós vamos ser fiel até o fim. Porque esse diabo ele tem que ser repreendido, esse diabo ele tem que ser jogado por terra, igreja. Então faça isso também. Toma essa posição hoje de ser obediente à casa dele, ser obediente a ele em tudo, em todos os aspectos da sua vida. Amém, igreja? Gostaria de agradecer essa oportunidade e louvo a Deus por esse livramento que Deus nos concedeu. O que Deus fala com Atalaia? Sabe aqui? Por que Deus fala a Atalaia? Porque no livro de Ezequiel, ele diz assim que ele chamou para Atalaia, e avisando tudo, e ele falando, e você avisando, ele não cobra de você. Então o que é isso? Atalaia. Você anunciar os feitos de Deus, e quando você anuncia os feitos de Deus, com certeza, aqueles que estão embaixo, ou porque você foi colocado em cima. A irmã estava falando? Eu adentrei a casa do Senhor hoje com uma dor muito forte na cabeça, pulsando muito forte. E eu estava aqui no culto e o Senhor me curou. Graças a Deus. O Senhor fez o quê? Me curou. Eu falei para você falar novo porque não entenderam. Se eu fosse você, eu já tinha aplaudido ao Senhor. Porque o Deus que cura uma dor de cabeça é o mesmo Deus que cura um câncer, é o mesmo Deus que tem sinal de maravilha. O Senhor estava falando comigo. Da mesma maneira que Ele estava curando a minha cabeça, Ele podia curar um câncer, Ele podia fazer o enfermo levantar, Ele podia fazer é o mesmo Deus que tinha que curar uma enfermidade que para os médicos não tem cura, é o mesmo que cura uma dor de cabeça. Isso é o mínimo, mas o Senhor ele pode fazer muito mais. Eu creio. Graças a Deus.